Grande até dentro. Aqui tá verde, é isso mesmo? Negócio chique esse. Esse aqui não tá saindo som, pastor. Pode usar aqui, pastor. Vou usar aquele outro. Som. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar, nosso Deus. O que aconteceu com o povo dessa praça? Tem tudo escondido por aí? É muito frio? Daqui a pouco eles chegam aí. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado, Jesus, de acordo com a Sua vontade. E nós te agradecemos, Pai, por sermos usados pelo Senhor. Hoje, o Senhor começou a falar conosco logo cedo. Nos permitiu, como disse o pastor Cadu, como os seus soldados, Pai, de ir resgatar um homem ferido, de ir resgatar um homem em busca de regeneração, de resgatar um pai de família, um marido, alguém disposto a se regenerar. E nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos usado, Pai, durante esse tempo, não só nas ruas, como na igreja, como nas comunidades terapêuticas. E nós queremos te agradecer por isso, porque para nós, Pai, é um privilégio. Nós estamos aqui, pessoas de todas as origens, pessoas que vieram de igrejas diferentes, mas que têm o coração, Pai, ardendo pela mesma causa. E eu quero te agradecer nessa noite porque o Senhor tem feito através de nós. E tem nos dado, Pai, a condição, a serenidade necessária para passar pela prensa. O Senhor tem nos prensado. O Senhor tem nos prensado e o Senhor tem me mostrado que a prensa ainda nem começou. Então eu quero te agradecer por isso. Nós cremos que o Senhor está no absoluto controle de todas as coisas. Nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor faz coopera para o nosso bem. Então, mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à sua disposição. Usa-nos, Pai, usa-nos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Ficou bom essa espuma aqui. Aleluia. Você está com o microfone aí? Vai cá. Você quer falar primeiro da semana ou depois da? Vai, então põe nela assim. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cuja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cuja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De novo. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará
para governar as ações. Grave em amor, Puxa o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A honra e a glória, a força e o poder ao eterno, imortal, invisível, mas real. A ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a
a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entrar na minha casa, entrar na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entrar na minha casa, entrar na minha todos os enganos, todas as mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente para que eu possa, Senhor, te amar. porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu te amo, Pai. Mexe com minha Obrigada pela sua presença. sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Verdade. Quero amar Obrigada, Jesus. O Senhor é meu bem maior. Senhor é maravilhoso. Faz um milagre. Obrigada, Pai amado. Faz um milagre. Oh, faz um milagre. Faz um milagre em nós.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós te adoramos, tu é desejado. O Cadu, ele tem chave? Tem. Você vai precisar da chave? Não tá querendo dar chave. Porque você vai usar? Não. Que horas? Porque às 7 horas eu vou lavar as coisas. Não. Você veio só pra buscar isso? Não, eu fiz um aconselhamento. Ai, tadinho. Botou. O que eu ia falar eu não trago bolsa pra cá. Não, tranquilo. Amém. Pode sentar, meu. E aí, Simone. bora. Simone, profeta das nações. Aleluia. Vamos lá? Vamos. Estende sua mão para cá para abençoar a Simone. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, especificamente pelas pessoas que o Senhor tem incomodado, pelas pessoas que têm doado o seu tempo, sua disposição, Obrigado, Pai amado. as pessoas que têm se jogado naquilo que o Senhor chamou para fazer. Sim, Pai, sim. Então eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer pela vida da Simone. Obrigado. Quero te agradecer por tudo aquilo que ela tem sido importante nessa obra que é do Senhor. É Que o tudo Senhor continue dando a ela Só o certeza Senhor, Pai. que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sim, sim. E que quanto mais ela se dedica, Senhor, às coisas que o Senhor tem chamado ela para fazer, Jesus, amado. mais o Senhor cuida das coisas que são dela. Obrigada, Jesus. Eu creio, Pai, eu creio que quanto mais nós atendemos a sua voz, mais o Senhor inclina a sua face em Sua nossa direção. fidelidade é maravilhosa. Eu verdadeiramente creio assim. Pai. Obrigada por Porque não fazemos em função daquilo que o Senhor pode nos dar, É verdade, mas Senhor. fazemos em amor daquilo que o Senhor tem Em colocado no nosso amor coração. mesmo, Pai. Então Obrigada. usa a Simone nessa Por noite participar da sua obra. para deixar, Senhor. Senhor, essa mensagem para aqueles que precisam ouvir, Sim. que a gente possa ser edificado, Pai, Oh, por aquilo que o Senhor. Senhor colocou no coração dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, pastor. Boa noite, irmãos. Trouxe uma colinha. Bom, hoje Deus quer alinhar os nossos passos. E aí eu quero falar sobre caminho e atalhos. Caminho é uma direção na vida, da vida. Atalhos é caminho curto ou mais rápido para a gente chegar num objetivo. Só que tem a diferença que quando a gente pega o atalho, a gente anda o caminho 2 vezes. A gente vai e volta no propósito do Senhor. E os atalhos sempre são identificados quando tentamos antecipar uma promessa do Senhor. Fugir de um processo de amadurecimento ou obter uma bênção usando os meios próprios, mentiras e esquemas carnais. Aquele famoso dom jeitinho, né? Deixa comigo que eu resolvo tudo. E a gente sabe que não é assim. Toda vez que a gente coloca a mão, dá errado. Então, irmãos, eu quero propor nessa noite que nós saiamos do controle. Que a gente deixasse a nossa vida ser controlada pelo Senhor, o nosso Pai. Ao escolher o atalho, estamos somos impacientes e desobedientes à vontade do Pai. Então a gente está indo contra o desejo do Pai. O Pai, ele tem um propósito desde sempre para a nossa vida. E é de bem, nunca vai ser de mal. Só que a gente vai lá, dá o nosso jeitinho e as coisas desandam. Então, a hora que a gente tiver paciência e ser obediente ao chamado do Senhor, com certeza as coisas vão estar ruins, pode estar difíceis, mas a gente vai ter a paz do Senhor.
Então, a caminhada com o Pai é difícil. Tem gente que fala, mas é muito difícil crer em Deus, é difícil ser crente. Ele não promete que seria fácil, mas caminhar com Ele é muito mais leve. E eu sou prova disso. Lá em Provérbios 14, 12 e 16, 25, diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. O que essa passagem quer nos revelar? A verdade é que atalhos podem até parecer certos aos nossos olhos, mas sem Deus não é, e nos leva à ruína. Em Provérbios 4,14, diz o seguinte: não entres nos atalhos dos ímpios, nem percorras o caminho dos maus. Escolhas imorais, pecados de estimação, ambientes que não nos edificam, são atalhos. E não vamos falar que a gente não sabe. Eu entrei num lugar, não sabia que era ruim, que não era caminho do Senhor. A gente sabe. Todo momento a gente sabe o que é certo e errado. Em Mateus 7, versículo 13 e 14, diz o seguinte. Na verdade, é o famoso texto, da porta estreita e o caminho apertado, que conduz à vida, que é o caminho do Senhor. Em oposição ao caminho largo e espaçoso, que conduz à perdição. E eu posso falar, irmãos, que eu tenho 56 anos. E por não conhecer, eu conheci um Deus de bracinho aberto, não conhecia sobre Jesus e não conhecia o Espírito Santo. Então eu posso afirmar para vocês que 53 anos da minha vida eu andei no caminho torto. Eu fiz aquelas escolhas que eu sabia que era certo e errado, mas eu pendia por prazer, para os desejos da carne. Eu vou dar um jeitinho, ninguém vai saber, ninguém vai ver. E hoje eu descobri que eu estava totalmente no caminho errado. Mas glória ao Senhor, que Ele me fisgou e me tirou do mundo de trevas. Alguns exemplos da Bíblia que fala dos atalhos. Um é Sara e Abraão, em Gênesis 16, 1, 4. Eles tentaram mudar a promessa de Deus, gerando um filho com a serva Agar. Aqui o atalho é a impaciência. Abraão, ele tinha uma promessa. E eles não souberam esperar a promessa acontecer. E essa impaciência gerou dores e conflitos duradouros. Se a gente for olhar aqui dores e conflitos duradouros, a gente vai perceber que isso acontece na nossa vida. Que todas as vezes que a gente é impaciente e corre de vez andar, gera dores e conflitos duradouros. A outra passagem aqui que também mostra que foi pego um atalho é Jacó e sua mãe Rebeca. Gênesis 27, está registrado. Eles usaram o engano para apressar a bênção da primogenitura, em vez de esperar o tempo de Deus, que também tinha uma promessa, colhendo frutos amargos e de separação, além do medo. A separação aqui não foi a separação do Senhor, porque o Jacó, ele era temente ao Senhor. Ele andava nos ensinamentos do Senhor. Mas, com certeza aqui, a separação foi familiar, e isso acontece com a gente. Por causa dos meus erros, tem famílias que afastam da gente e que a gente se afasta da família. E o pedido do Deus Pai e o desejo maior dele é a família, os filhos. E a gente, por causa das nossas más escolhas, a gente se afasta da família. É o que aconteceu aqui com Jacó e Rebeca. Depois, é claro que a gente percebe que mesmo a gente fazendo atalho, vamos supor, para eu chegar naquela mesa, eu vou ter que passar aqui, que é mais difícil, mas eu vou por lá, que eu vi que é mais fácil. Aí depois eu tenho que voltar,
quando eu chego na estaca zero, o Senhor fala, agora vamos junto. É a mesma coisa, o Jacó, ele foi abençoado. Totalmente pelas promessas. Mas ele teve que fazer um caminho muito maior e ele teve que se afastar da mãe, do pai. Não viver com a família. Então, em João 14:6, a gente tem uma declaração de identidade e uma garantia segura de comunhão com Deus, que é quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro atalho nem caminho que dê glória a nossas vidas. Então, aqui o Jesus, ele diz que ele é o caminho exclusivo e seguro, além de exclusivo, seguro, enquanto qualquer outra alternativa rápida é um atalho. Então, aí eu queria propor para todos que a gente deixasse de pegar atalho. A gente tem o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi embora, ele não deixou a gente sozinho. Ele deixou o Espírito Santo de Deus. E a gente sabe que quando a gente está fazendo certo ou errado, ele fala com a gente. Então, quando tiver dúvida, ele já está te constrangendo. Ele já está falando, não é bem assim. Ou não é o caminho, ou está indo rápido demais, devagar demais, porque também tem pessoas que cruzam os braços e espera cair do céu. E não cai. Não cai. É como o pastor Temer sempre fala aqui pra gente. É um caminho de encontro com o Senhor. Quando a gente começa a caminhar em sentido de obediência com o Senhor, ele vem ao nosso encontro. Então, eu queria que todos aqui levassem essa conscientização mesmo, que não pode ter sido à toa como se fala? Desculpa. O que Jesus fez por mim e por vocês naquela cruz. Não pode ser. Não pode. Ele lá falou que comprou todos os nossos pecados e pagou pelos nossos pecados. Isso não dá o direito da gente continuar pecando. Mas a gente vai pecar. Mas que a gente se arrependa e volte para o Senhor. Volte para o primeiro amor. Seguir a Cristo é o caminho verdadeiro. Seguir ele não tem desvio. Não vai dar errado. Esse é o português claro. Seguir Cristo não vai dar errado. E aí fica a pergunta, né? Para mim, que eu também me pergunto muito, né? Eu estou num processo de evangelismo. O Senhor vem falando bastante. O Espírito Santo vem me constrangendo, vem me moendo, vem acariciando também, porque ele também cuida através do Pai. O que a gente vai escolher para nossas vidas? Caminho, que é Jesus, ou atalho, que vai trazer tristeza, medo, angústia, decisões erradas, afastar da família e afastar do próprio Deus. Então, é um momento para vocês refletirem. Junto comigo também, porque eu também fico pensando, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Se eu não estou? Mas uma coisa eu falo. Quase todas as segundas falam, não vai, fica em casa, tá frio, tá chovendo. Mas aí eu falo, não, Senhor, só me tira dentro de casa. Porque se eu conseguir passar por aquela porta, eu vou com amor. Eu vou com amor. E eu venho com amor. Só que assim, a força contrária, negativa do mundo que nós vivemos, realmente... Obrigada, irmão. Realmente não dá vontade de fazer nada. Não dá vontade de fazer coisa nenhuma. Mas a gente tem que perseverar. A gente sabe o que é certo. Estou em dúvida, não sei. Corre para a Bíblia. A Bíblia tem toda a resposta. Tem resposta para dor, tem resposta para tristeza, para alegria, para arrumar um emprego, para ver se tem que mudar um emprego. A Bíblia tem resposta para tudo. Então a gente não está só, tá bom? É esse o meu recado. Espero que a gente não consegue medir, né, a fé de ninguém e nem medir o quanto o Senhor tem feito na vida de vocês. Mas eu sei que muitas mudanças estão acontecendo e ainda irão acontecer, em nome de Jesus. E eu queria orar um pouquinho com vocês, se vocês me permitirem. Queria que vocês fechassem os olhos, por favor. E eu queria pedir nessa noite aqui ao nosso Pai, querido Deus,
Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nada, mas nada, Senhor, desse mundo nos distraia do seu caminho. Nós sabemos que o Senhor é o único caminho. É o único caminho que pode trazer a paz. É o único caminho que pode trazer a segurança. E é o único caminho, Senhor, que sendo obediente, estaremos com o Senhor naquele grande dia. Eu tenho certeza, Senhor. Quero também pedir ao Espírito Santo de Deus que habita em todos nós, nos constranja. Todas as vezes que a gente desviar 1 milímetro do seu caminho, Senhor, a sua palavra fala que não é para nós desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O seu caminho é reto, Pai. Que a gente possa, Senhor, continuar fitando os nossos olhos em Ti, Pai. Nós sabemos que o seu caminho é o caminho que o Senhor espera que nós percorremos. Então, Senhor, nós sabemos que sozinho nós não conseguimos, Pai. Não conseguimos. A gente se distrai muito fácil, mas muito fácil. Mas nos ajude, Espírito Santo, porque eu sei que o final é muito prazeroso. Não é material, Pai. Não é material, mas é o seu amor sobre as nossas vidas. O seu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela sua presença entre nós. Queremos agradecer pela sua fidelidade, onde acolhe a todos os seus filhos, independente, Pai, do erro que nós cometemos. Oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te amamos, Pai. Amém. Glória a Deus. O pastor Cadu, você que é meu assessor para assuntos aleatórios, o crente pode ter orgulho? Não? O que eu falo quando eu fico feliz com uma pessoa assim? Abençoar. Mas eu não posso falar assim, que orgulho da Simone. Ah, não, nesse sentido aí sim. Posso? Se tem orgulho da Simone, sim, mas... Simone, eu quero dizer que eu tenho orgulho de você. Porque eu acho que eu tô ficando velho, gente. Quando você vai ficando velho, parece que você vai ficando meio chorão, né? Mas sabe o que é? A gente... Ó. A gente vai caminhando com as pessoas e a gente vai percebendo a mudança das pessoas. E muitas vezes as pessoas mesmo não notam essa mudança em si próprias, né? É mais fácil alguém que caminha com você perceber do que você mesmo. E a Simone já está caminhando comigo há algum tempo. E a gente já teve algumas experiências muito fortes de situações de cura, de libertação. E o Espírito Santo sempre se movendo numa direção de resolução das coisas. E isso é incrível ver o que o Espírito Santo vai fazendo à medida que você se permite. Sabe, antes de passar a palavra para a Thalita, que vai deixar um testemunho para nós, eu queria que você tentasse entrar nesse lugar, sabe? De fato entregar a sua vida nas mãos de Deus. Porque se você abaixar as suas armas e abaixar os escudos, por mais que você não saiba a forma, não saiba a maneira correta, por mais que você não entenda, porque muitas coisas da relação com Deus, irmãos, a gente não vai entender. Eu mesmo não entendo um monte de coisa. O Espírito Santo vai fazendo as coisas, vai construindo, e você vai seguindo em obediência, e aí ele vai apertando mais e mais, e a vida do crente é uma vida estranha, Alberto. Porque a gente está passando pela prensa, mas a gente está feliz. Algumas áreas das nossas vidas parece que está sendo desconstruída para que a relação com ele seja construída de maneira mais sólida. Você consegue me entender o que eu estou querendo dizer? E aí, quando eu vejo a evolução de alguém no caminho com o Senhor, é muito satisfatório, porque de alguma forma eu sei que eu contribuí para isso.
e você se sentir usado por Deus nas pequenas coisas, é um sentimento muito, muito bom, assim, muito... te dá um senso de por que você existe. Não sei explicar bem isso, mas esse é o meu sentimento. Então eu queria pedir para a Thalita vir aqui, Thalita. Tomar esse microfone na minha mão antes que eu comece a pregar. E Tiago, eu poderia orar por ela, mas eu acho que você, como marido dela, deveria fazer isso. Paizinho querido, obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença. Mais uma segunda-feira aprendendo mais e mais de Ti, meu Pai, da Tua palavra, meu Pai. Que nós possamos manter essa conexão com o Pai, meu Pai. Que nós possamos compreender que o Senhor é o amado da nossa alma, meu Pai. Que nós possamos mergulhar, meu Pai. Que nós possamos fluir no Teu rio. Amém, Jesus. Que o Senhor possa direcionar a palavra viva, a palavra rema aos nossos corações, Pai. O Senhor possa usar cada um de nós que estamos aqui, Pai. Todos os irmãos que estão sentados em pé nesse lugar, meu Pai, que nós possamos nos render diante da Tua grandeza, Amém, do único Senhor. Deus soberano, do único Deus todo-poderoso que está presente nesse lugar. Tu és o único, nós declaramos, meu Pai. Que o Senhor possa usar nesse momento a vida da Thalita como instrumento, meu Pai. Que ela possa ser usada, meu Pai. Que o homem, que a mulher que está aqui não fale, mas que o Espírito Santo fale Amém, através Pai, da vida em nome dela. de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite. Boa noite para vocês. Que Deus esteja já trabalhando no coração de vocês nessa noite. Não só hoje, mas todos os dias. Essa semana Deus me acordou de madrugada para falar comigo sobre trapo de imundície. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando a gente pensa na nossa criação, quem aqui sabe como foi criado? Vocês sabem? Que Deus te criou? Você sabe disso? Você sabia disso? Que foi Deus que criou você? Você sabe que foi Ele que quis formar cada pedacinho seu? Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Ele fez cada um de nós de uma forma única, individual, de uma forma personalizada. E por que será que nós somos formados do pó, né? Interessante isso, né? Estar registrado em Gênesis que Ele nos formou do pó. Você sabia que o seu corpo, ele é formado por muitos elementos químicos que existem na terra, no solo? Tem o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, minerais. Então, quando Deus nos forma do pó da terra, Ele está nos mostrando que nós fazemos parte daqui sim, mas que a nossa vida, o fôlego de vida que há em nós, não faz parte dessa terra. Apenas a nossa carne, essa parte, essa carcaça nossa faz parte dessa terra. Mas o fôlego de vida que nos faz sermos seres viventes vem dele, vem do alto. Não vem daqui da terra. E nós precisamos entender que ser formados do pó nos mostra o quanto frágeis nós somos, o quanto pequeno nós somos, o quanto nossa vida, enquanto seres humanos, sem a presença do Pai, para esse mundo, não tem valor. Mas que para Ele, para o Pai querido, que te formou, tem muito valor. Ele fez cada detalhe nosso com um querer, com um buscar, porque Ele queria que você existisse. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que o fôlego de vida que Ele colocou em nós é para que nós tenhamos valor. E mais que isso, que nós entendamos que nós temos valor e que Ele quer se relacionar com nós.
E aí a gente pensa, não, meu pai aqui da terra é muito ruim. O meu pai aqui na terra batia em mim. Ele era um drogado, ele era um alcoólatra, ele batia na minha mãe. Ele nem quis saber de mim. Meu pai me abandonou, meu pai me abusou. A gente começa a colocar a culpa do pai que nós tivemos aqui na terra no Pai do céu. Mas eu quero te dizer que não existe como você definir o amor do Deus Pai por você. Porque a nossa limitação humana não permite que a gente dimensione o amor dele. Porque antes mesmo que nós estivéssemos aqui, formados no ventre da nossa mãe, ele já nos amava. Ele já nos desejava. Ele já nos chamava de filhinho amado. Então, independente das nossas escolhas, independente de quem nós somos, ele nos ama. Porque ele não ama nossas escolhas, nossos pecados, mas ele ama quem ele criou. Quem ele te criou para ser. Ele te ama. Quando a gente pensa lá em como nós somos formados, né, com todo amor, com a forma única que cada um de nós tem, a forma como ele girou e criou cada um de nós, a gente precisa entender que se a gente for pensar aí no oleiro fazendo o vaso, como é que ele começa a fazer? Ele pega a terra, que vira argila. Como que vira argila? Com água, né? Quando a gente mistura a terra com água, a gente tem a argila, aquele barro que pode ser moldado. É ou não é? Então, quando você pega uma argila e começa a moldar, ela vai endurecendo, ela vai secando conforme ela entra em contato com o ambiente. Então você precisa colocar um pouco mais de água nela, para que ela continue sendo moldada. E essa água é Jesus Cristo. Essa água é Ele. É Ele, é a água viva, a fonte de água viva, que precisa fluir em nós e através de nós. E é por isso que quando a gente se afasta do Pai, quando a gente fica longe dele, nós sentimos tanto vazio dentro de nós. Porque nós vamos secando, nós vamos nos afastando daquele que nos criou. Ele colocou em nós o fôlego de vida, porque ele quer se relacionar conosco. E aí a gente se afasta dele, vai se afastando, vai se afastando. A gente vai sentindo um vazio enorme aqui dentro do peito. Você já sentiu isso? Um vazio, um rombo, que vai entrando cada vez mais profundo do seu ser. E aí quando você percebe, você já não consegue mais sair desse buraco. Você está preso naquele buraco negro, escondido ali. E aí você fica tentando entender como que eu posso sair daqui. Como? É só buscando a presença do Pai. Não existe droga, não existe álcool, não existe pessoa, mulher, homem, não existe nada nesse mundo que possa preencher esse buraco. O único capaz de preencher esse buraco que fica em nós é Jesus. Ele nos fez limpinhos, puros. Ele nos formou para sermos seres vivos, cheios da luz dele. Mas aí o que foi que a gente fez? O que é que a gente faz? A gente faz as nossas escolhas, né? Então eu vou representar para vocês. De uma forma bem ilustrativa mesmo. Deus nos faz assim, ó. Limpinhos. Limpinhos. Ah, ele vai lá, monta a gente todo lindo, maravilhoso, limpinho. E aí a gente começa. Ah, não, Deus. Desse jeito que o Senhor quer que eu faça, não é legal. Eu prefiro assim. Ah, não, Deus, mas acho que assim vai ficar melhor. Mas Deus, esse buraco que está aqui dentro de mim não tem como ser preenchido de outro jeito. É só se eu usar uma droga. É só se eu ficar longe da minha família. Esse povo que me fez sofrer tanto. Essa mulher, esse homem que só me machuca. Eles não me querem perto deles. Eu não sou amado. E aí a gente vai se transformando nisso aqui. A gente vai ficando sujo. Sujo e sujo. E cada vez mais sujos. E aí você pode estar pensando, então eu estou imundo. Mas essa que está falando aí está limpinha. Não existe. Nenhum de nós é limpo. 100% alvo como a neve agora aqui na terra.
Nós estamos sujos. A diferença pode ser que eu esteja suja assim, ou eu esteja suja assim. Não tem como você saber como está aqui dentro de mim. Não tem como você saber como é que Deus está me vendo. Mas Ele consegue ver. Ele consegue ver o tamanho da sujeira que está em mim. E aí a gente fica achando, não, se eu for uma boa pessoa, se eu não tiver atitudes erradas, Deus vai me olhar com bons olhos. Eu vou ser uma boa pessoa para Deus. Então eu vou, aceito Jesus, falo para Jesus habitar em mim, mas no dia seguinte eu faço tudo de novo. Eu erro de novo, eu faço escolhas erradas de novo. Aí eu falo, Jesus, vem morar em mim. Aí Jesus, que é a água viva, vem. Me ajuda aqui. Eu tô assim, suja, imunda. Segura aqui. Aí Jesus vem para me limpar. Ele vem para me limpar. E ele pode ir fazendo esse trabalho. Só que para ele fazer o trabalho, para ele limpar, eu preciso ir colocando mais de Jesus. Eu preciso ir colocando mais e mais de Jesus. Porque aí vai limpando. Só que limpou completamente, gente? Não. Eu preciso dessa água fluindo todos os dias. Eu preciso dessa água me limpando todos os dias. Eu preciso decidir obedecer a Deus todos os dias. Eu preciso querer que Jesus viva em mim todos os dias, se eu quero deixar de ser um trapo de imundície. Lá em Isaías, capítulo 64, do verso 1 ao 6, diz assim: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, tu descestes. E os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Contudo, ao prosseguirmos um pecado, tu tirastes. Como então seres salvos? Somos como impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Murchamos como folhas, e como vento, as iniquidades de todos nos arrastam para longe. Esse é Isaías falando com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos entender que Ele precisa agir todos os dias em nós. Nós precisamos entender que para nós sermos limpos, nós teremos que obedecer e ter decisões corretas todos os dias. Então eu vou te dizer, não adianta você agora, hoje aqui, dizer eu quero que Jesus habite em mim e não decidir mudar de vida amanhã e depois da manhã e depois e depois. As nossas escolhas são diárias. Não só de vocês, a minha, a dele, do pastor. Todos os dias nós temos que decidir obedecer ao Pai. Porque o Pai que ama corrige. Ele ama a sua vida. Ele ama a sua vida. Ele é seu Pai. Mas Ele não ama o seu pecado. Ele não ama o seu erro. Ele não ama as suas escolhas erradas. E Ele quer apenas que você deseje ser limpo pela única água que é capaz de nos limpar e de nos purificar, que é Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Tem como nós sermos limpos se estamos nos sujando muito mais do que permitindo que a água nos limpe e purifique? Tem como, gente? Tem como esse paninho ficar limpinho se eu parar de lavar ele, se eu parar de colocar água nele? Ele vai ficar limpo? Ele não vai ficar limpo. Ele precisa da água viva fluindo nele para que ele fique limpo. E isso aqui é só uma ilustração. Mas isso aqui é a nossa alma.
Você quer que a sua alma fique assim? Você quer que a sua alma continue assim? Um trapo de imundície? O que mais buscamos é o que mais irá nos contaminar. Se nós buscamos mais de Deus vamos receber. Se nós buscamos mais do pecado, do erro, da desobediência, mais sujos nós vamos ficar. Isaías capítulo 1, verso 18 ao 20 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Os seus pecados são vermelhos como a escarlate, mas se tornarão brancos, brancos como a neve. Aleluia. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Porque o Senhor é quem fala. Você pode se tornar limpo. Você pode escolher se tornar limpo a partir de hoje, a partir de agora. Você pode se tornar tão alvo como a neve, se você escolher por Cristo todos os dias. O que é que você escolhe hoje? Você escolhe ser um trapo de imundície? Entregue aos seus pecados, sabendo que Deus quer ser seu papai. Ei, Ele quer ser chamado de pai querido, meu papaizinho amado. Ele quer que você diga: pai, te amo, eu estou aqui, eu sou seu filho. E olha, não adianta você dizer: ele não é meu pai, não. Porque você negar ele não faz com que ele deixe de ser seu pai. Ele continua sendo seu pai. Ele continua sendo um pai que ama. Porque o pai que ama não abandona o filho. Você, como filho, pode ter abandonado ele. Mas ele não te abandonou. Ele te ama. Ou você quer mudar a rota, ou você quer se tornar um trapo de imundície. O que você quer ser? O seu GPS aí vai continuar sendo direcionado por você, com as suas decisões, com o seu querer, com o que eu quero, o que eu gosto, ou você vai decidir deixar nas mãos de Deus, para que Ele seja o GPS da sua vida, para que Ele direcione a sua vida para onde Ele quer que você vá. A decisão é só sua, só você. Qual é a sua escolha hoje? O que você escolhe? Nós precisamos escolher Jesus todos os dias, obedecer todos os dias, abandonar nossos desejos todos os dias. É um dia de cada vez, mas que seja um dia de cada vez com Cristo te guiando, com Cristo te limpando, com o sangue de Jesus te remindo dia a dia, limpando você, que você deixe de ser o trapo de imundície e passe a ser alvo mais que a neve. Isaías capítulo 1, do 25 a 28 diz assim: voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamado cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça e com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. E os que abandonam o Senhor perecerão. Irmãos, você ir para o inferno não é só queimar, não, no foguinho. Oxe, se fosse isso, estava fácil. Não é só você ficar aí o seu corpinho queimando, o fogo pegando em você. Não é só isso, não. É muito pior que isso ir para o inferno. Ir para o inferno é você se separar para sempre de Deus. É você não poder chamar a Ele em qualquer momento da sua vida. É você nunca mais ter a presença de Deus na sua vida.
Esquecer, lembra que no começo eu falei do fôlego de vida? Que nós somos criados por Ele? Que nós temos a digital do Pai dentro de nós? Pois então você imagina, esse buraco que você está sentindo aí agora, se é que você está sentindo esse buraco. Imagina esse buraco 1000 vezes pior. 1 milhão de vezes pior. É você no inferno. É isso que você quer para sua vida? Essa vai ser a sua escolha para sua vida? A obediência diária, constante e permanente. Nós aqui temos ajuda para vocês. Nós estamos de mão estendida para ajudar vocês. Se você quer ter a sua vida limpa, se você quer ser restaurado, estamos aqui para ajudar. Mas é você quem tem que decidir. É você quem tem que escolher. Nós podemos ser a mão que segura você, a mão que te dá apoio para Jesus vir e te limpar. Mas se você não quiser ser segurado por essas mãos, se você não quiser receber da água da vida, se você não quiser ser limpo por Jesus, sinto lhe dizer, você será o trapo de imundície. E você será aquele que vai para o inferno. Deus tem a resposta para mim e para você. Está na mão de cada um de nós. A decisão é diária. Mas começa com uma. Começa com você dizendo, Jesus, eu te quero. Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te amo. O Senhor é meu Salvador. Vem morar em mim. Habita em mim. Me transforma. Me renova. Me faz novo, de novo e de novo. É isso todos os dias. A escolha de cada um de nós. Não esqueçam. O papai ama vocês. Não importa o que você faça ou deixe de fazer. Ele te ama. E se você quer dizer a Jesus que Ele venha morar em você, que Ele venha habitar em você, que Ele seja o seu novo direcionador, o seu novo GPS, fique de pé. Faça essa oração. Se você nunca fez essa oração, se você nunca falou isso para Ele, então eu te convido a dizer. Mas diga com todo o seu coração. Não é para mim, não é para o pastor, não é para nenhum de nós aqui. É apenas você e o Pai. É você se reconciliando com Ele. Feche seus olhos e repita essa oração se você assim quiser. Pai querido, eu aceito Jesus. Jesus como meu Salvador. Como Senhor da minha vida. Eu aceito Ele para ser aquele que vai me renovar todos os dias. Eu decido que Jesus me leve até ti. Pai querido, obrigada, Senhor, por essas vidas maravilhosas, Pai. Nós oramos e clamamos a ti, Pai, que em nome de Jesus eles possam compreender o seu amor, sentir o teu amor, Pai querido, que eles possam te chamar de papaizinho, papaizinho amado, Pai. Pai querido. Pai, derrama a tua unção, o teu amor sobre a vida deles, Pai. Que em nome de Jesus, eles sejam libertos de todas as escolhas erradas, de toda rebeldia, de toda desobediência, Pai. Que em nome de Jesus, o teu sangue derramado na cruz venha limpar a vida deles, Pai. Venha purificá-los, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor. Nós te clamamos, faz novo de novo na vida deles, Pai. Que eles possam sentir verdadeiramente a tua presença. Que teu Espírito Santo os incomode, Pai. Incomode a cada movimento errado, a cada direcionamento errado, a cada passo em direção ao errado, Pai. Que o Senhor incomode. E que eles não consigam, Pai, fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai. Liberta-os, Senhor. Tira-os das correntes que estão amarradas, Pai.
Que em nome de Jesus o inimigo perca esta batalha, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos: o inimigo não tem espaço na vida deles, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o dono de tudo. É dono de todos nós. É o nosso Pai amado. É aquele que nos criou. É aquele que nos gerou, que colocou em nós o fôlego de vida. É aquele que nos desejou, que nos criou por um propósito, Pai. Que em nome de Jesus, cada um de nós, Pai, possa compreender a força desse amor, a força do seu amor por nós, Pai. E que em nome de Jesus, vidas sejam libertas, cadeias sejam quebradas, sejam abertas, Pai, para que eles possam fluir no propósito da vida deles, que é te amar, Pai, que é ter um relacionamento contigo, Pai, que é estar de braços abertos para ti, Pai, que é estar no teu colo, Senhor, te amando e sendo amado, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo o teu amor na vida dos teus filhos, Pai. Abençoa-os, Deus, e os ajuda a fazer a cada dia a escolha certa, Pai, indo em direção a Ti. Em nome de Jesus eu clamo e te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Já posso aposentar, gente. Não é, Lucas? Não precisa vir aqui mais não, cara. Pra quê, né, Simone? Irmãos, pode sentar um pouquinho. A gente vai organizar para servir a refeição para vocês. Mas eu queria orar mais uma vez. Eu tenho a impressão e o sentimento de que chegou a hora da gente dobrar esse grupo mais uma vez. E não é de hoje que eu tenho no coração de que nós precisamos chegar em pelo menos 10 pontos de evangelismo até o final do ano. Então eu já queria deixar esse desafio para vocês que estão aqui, para que vocês reflitam qual seria esse ponto. Qual seria esse novo ponto? Hein, Lucas? Qual seria esse novo ponto? Você já tomou um cutucão da esposa ali, que é para ficar esperto. Mas você cutucou ele na hora errada. Agora já entendi que é por isso. Então reflitam. Você também, Lucas. Você que está chegando no gás aí. Reflita aí. A gente arruma o som, arruma meia dúzia de banquinho de plástico, arruma uma mesinha para você apoiar a sua Bíblia, para a gente cumprir aquilo que Deus está nos comissionando a fazer. Amém. Eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do coração, irmãos. Igreja é isso aqui. A igreja de Atos e o livro de Atos dos Apóstolos conta exatamente como eles se movimentavam na igreja primitiva. E a igreja primitiva é isso aqui. A igreja primitiva, eles se formavam em pequenos grupos assim, e sentavam e eram ministrados, ensinados. Jesus geralmente mandava de 2 em 2, e eu creio que a nossa movimentação tem que ser na mesma direção. Mas eu não queria que vocês deixassem de ir na nossa igreja. Deus nos presenteou com uma estrutura física, um local estabelecido, e eu gostaria que vocês fossem lá nos visitar. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Ô Lucas, vem orar então. Já que você está aí, estou vendo que você está ciscando assim. Deixa Deus te usar. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor por essa noite,
essa noite fria, Senhor, onde o Senhor nos aqueceu com a sua presença, com a presença do Seu Espírito Santo, com a palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, podendo engrandecer o Teu nome, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor leve cada um aqui dos irmãos em paz pelos seus lares, que eles levam essa mensagem para a família deles, para os vizinhos deles, para os filhos deles, Senhor, para o cônjuge, Senhor, aquele que não estava aqui presente, que eles possam compartilhar essa palavra nessa noite, Senhor, onde o Senhor se moveu nesse lugar, onde o Senhor aqueceu o nosso coração com a Tua palavra, Jesus. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém.